Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele Crava. E no vídeo de hoje daremos sequência à análise da rodada do Brasileirão, né? Agora aconteceu a penúltima rodada, a rodada 37. O campeão praticamente definido, né? Só matematicamente que o Palmeiras não é campeão ainda. Mas uma questão de saldo de gols muito improváveis de acontecer, que seria o Palmeiras perder de 3-0 para o Cruzeiro e o Atlético Mineiro ganhar de 8 ou 9-0 do Bahia. Palmeiras praticamente é campeão, mas a briga pelo rebaixamento ainda está indefinida. Três times brigando por uma vaga, né? Santos, Bahia e Vasco ainda brigando pela última vaga. O Bahia continua na zona de rebaixamento, mas se ganhar, dependendo dos outros resultados, pode sair e empurrar Vasco ou Santos. Enfim, tivemos dois jogos no sábado. Começou como um Corinthians Internacional lá na Neoquímica. Corinthians depois de uma boa vitória sobre o Vasco, jogando em casa de novo. Despedida do Fábio Santos, ídolo corintiano. E mais um jogo ruim do Corinthians. Esse campeonato brasileiro foi bem ruim, assim, no ano do Corinthians, que perdeu vários jogos, sofreu várias goleadas. 5-1 pro Bahia em casa, perdeu pro Inter agora, a primeira vez que o Inter ganha na Neoquímica. E o primeiro tempo começou com o Inter tendo umas três chances, o Inter jogando mais no contra-ataque. O Corinthians tentava atacar, não conseguia e cedia muito espaço. E num contra-ataque o Maurício abriu o placar. No segundo tempo, no vacilo do René, o Corinthians conseguiu empatar, mas não passou disso. O Inter continuou indo para cima nos contragolpes e o Corinthians deixava espaço. O Inter fez o 2-1 com o Wanderson. Podia até ter feito o 3-1 com o Ener Valencia, que ele acabou fazendo o gol, mas estava impedido. E o Corinthians só ficou livre do rebaixamento com o resultado dos jogos do domingo. Então, até o momento, ele ainda brigava pela zona de rebaixamento. E o Corinthians vai precisar se reformular para o Brasileirão que vem, porque é um elenco muito envelhecido. Jogadores que. O Fábio Santos, por exemplo, vai se aposentar. Não sabe se o Reinaldo Augusto vai continuar, se o Gil vai continuar. O Corinthians precisa de uma renovação urgente. Senão vai continuar com esses brasileirões recentemente. Teve o Brasileirão passado, que foi bem com o Vitor Pereira. Mas tirando isso, o Corinthians, desde que foi campeão em 2017, vem sofrendo muito nos campeonatos brasileiros, brigando para cair ano sim e ano também. Enfim, o outro jogo do sábado foi São Paulo e Atlético Mineiro. O Galo não jogou na MRV, jogou lá no Mineirão, lotou o Mineirão. O Galo que até o sábado ainda brigava pelo título. E jogou muito mal. O São Paulo foi superior no primeiro tempo. Acabou não conseguindo abrir o placar. Não soube definir as jogadas que teve. Boas intervenções do Everson também. E o Galo abriu o placar já no final, na reta final do jogo, com o gol do Hulk. Gol de fora da área, um gol muito bonito. Na sequência, o São Paulo teve um pênalti e empatou com o Luciano. E aí, nos últimos 2 minutos de jogo, o Paulinho recebeu uma bola livre ali e fez um golaço. O Paulinho, que é o artilheiro do campeonato. Para mim, é o segundo. Se pegar o primeiro turno, o Tiquinho seria o craque do campeonato. Mas como o segundo turno do Tiquinho é horrível, o Paulinho foi um pouco mais regular no primeiro. Apesar do segundo turno ter sido bem melhor, eu diria que o Paulinho é o craque do campeonato até o momento. E isso não deve mudar. O Galo, que provavelmente não será campeão, mas vai ficar provavelmente com essa segunda, terceira colocação. E um ano muito bom, um Brasileirão de recuperação do Galo, né? Começou muito mal com o Felipão. O Felipão chegou a ficar 9 jogos sem ganhar. E conseguiu se recuperar no segundo turno. É o líder do segundo turno do campeonato. Até o Atlético Mineiro foi o time que mais fez pontos. Mas provavelmente não vai conseguir tirar o saldo contra o Palmeiras. O saldo contra o Bahia, né? Já que tem que tirar um saldo de 9 gols do Palmeiras e vai jogar fora de casa. Bom, no domingo tivemos os jogos em sequência, né? Tivemos jogos das 3 horas, que foram os times que ainda brigavam pelo título, como Flamengo e Cuiabá. O Flamengo começou melhor, teve o primeiro tempo muito superior, fez 1-0, fez 2-0. No segundo tempo, um pouco mais desligado, mas sempre jogando a bola na área, criando jogadas, buscando finalizar suas jogadas. E o Cuiabá que tá o goleiro reserva João Carlos, que foi muito bem, fez várias boas defesas. E o Cuiabá teve um lance, a arbitragem foi bem atrapalhada nesse jogo. Teve um lance mais visível do Cleiton sendo derrubado pelo Pulgar e o juiz foi no VAR e não deu pênalti.
E no lance que o Varela nem encosta, praticamente não encosta no Cleiton, ele vai no VAR e dá o pênalti. Ele inverteu. Aí o Cuiabá diminuiu, mas não passou muito disso. O Flamengo segurou bem o jogo. O Flamengo fez uma boa recuperação com o Tite, né? Brigou até a final pelo Brasileiro, mas se o Atlético precisa tirar 9 de saldo, o Flamengo tem que tirar 16 de saldo, que é matematicamente é possível, mas no mundo do futebol isso é impossível, né? E também tivemos o Palmeiras e Fluminense, o Fluminense completamente com reservas, completamente não, tinha o Joe Kennedy que alterna às vezes entre reserva e titular, o Fábio, goleiro que joga todos. Mas depois disso, tirando esses dois jogadores, o Fluminense estava repleto de reservas, pensando já no Mundial que vai disputar daqui 2 semanas. E o Palmeiras teve uma chance com o Breno Lopes com 50 segundos de jogo, que ele perdeu. E depois o Fluminense teve uma sequência de 2 chances com o John Kennedy, que o Everton defendeu e outro ele chutou para fora. E depois disso, o domínio completo do Palmeiras, que faz um gol, só que o juiz anula por toque que o Endrick empurrou a bola com a mão, ele carregou a bola com a mão, bem anulado. E logo em sequência o Palmeiras faz 1-0. Podia ter feito o 2-0, mas o VAR anulou. Com a bola, segundo o VAR, a bola do Marcos Rocha já tinha saído. E o Palmeiras jogou no segundo tempo para construir mais esse resultado, mas segurou 1-0 e é praticamente já campeão. É incrível esse Palmeiras que enquanto o Botafogo, que já teve liderando o campeonato por 13 pontos na frente, o Botafogo vacilou, não foi competente para segurar essa vantagem no segundo turno. E uma coisa que o Palmeiras não é incompetente. O Palmeiras da Abel Ferreira é muito feliz no que faz. Pode até não jogar bem, mas ganha, empata, mesmo não jogando bem. E o Brasileirão é isso, é regularidade. Não adianta fazer um primeiro turno excelente. O Botafogo tem o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E chega no segundo turno e faz pouquíssimos pontos. O Palmeiras foi regular nos 2 turnos, perdeu quando tinha que perder, recuperou quando tinha que recuperar e é merecidamente campeão brasileiro. Que não levantou a taça por a questão do saldo, mas deve levantar lá no Mineirão. E é isso. Também tivemos em sequência o jogo do Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo é mais um jogo ruim do Botafogo, não conseguiu se encontrar no segundo turno. O Thiago Nunes não tem muito o que fazer, o elenco do Botafogo não tá sabendo jogar. Agora que eles já perderam o título, é capaz que consigam fazer um bom jogo, mas a questão da pressão, a torcida lá no Newton Santos vaiou muito os jogadores. E tiveram uma chance ou outra, mas o Cruzeiro segurou bem o Botafogo. O Cruzeiro que precisava só desse empate para se salvar do rebaixamento e conseguiu esse 0-0. E o Botafogo, que já foi líder com 13 pontos na frente, não tem mais chance de ser campeão agora na última rodada. Enfim, o Botafogo vai tentar juntar os cacos para o próximo ano e quem sabe fazer um Brasileirão melhor do que fez esse ano. Talvez os 2 turnos, quem sabe seja mais regular. E o Botafogo que ainda pode ficar fora da Libertadores direto. Tá fora do G4, pode ir para pré-Libertadores. Aí tivemos Fortaleza e Goiás. O Fortaleza livre do rebaixamento, o Goiás já rebaixado. Fortaleza abre o placar no começo do jogo. Consegue segurar, o Goiás não teve um chute no gol, que uma boa defesa do João Ricardo, foi no meio do gol praticamente. E o Fortaleza teve uma chance ou outra, mas nada além disso. O Fortaleza está garantido na Sul-Americana no próximo ano. Também teve Bragantino e Curitiba. Curitiba já rebaixado. Bragantino se classificou já está classificado para Libertadores. Basta saber se vai ser pelo G4 ou pelo G6. E fez o gol já no finalzinho do jogo, numa bola ensaiada. O gol do zagueiro Léo Ortiz, muito bom zagueiro. Enfim, a América Mineiro e Bahia, esse foi a surpresa da rodada. O Bahia começa melhor, abre o placar. O Bahia na zona de abaixamento precisava no mínimo empatar para sair, para empatar o número de pontos com o Vasco. E no primeiro tempo, irreconhecível depois de abrir o placar, o Bahia toma 3 gols do já lanterna e rebaixado da América Mineiro. E no segundo tempo volta melhor, o Rogério mexe no time, o Bahia vai empilhando chances, diminui com o Ademir, só que perde várias chances e a bola pune, como diria o Muricy. E o Ademir, que fez o segundo gol do Bahia, teve 2 chances cara a cara sem o goleiro e perdeu. Tirando outros jogadores, Cauli, Everaldo, Canu, vários jogadores do Bahia tiveram oportunidade de empatar e virar o jogo.
E agora vai pro desespero que o Bahia precisa ganhar do Atlético Mineiro em casa e torcer para Santos ou Vasco não ganharem seus jogos. Porque mesmo ele ganhando e Santos e Vasco ganhando, ele seria rebaixado do mesmo jeito. Complicou pro Bahia, mas ainda tem chance, né? Nesse Brasileirão louco, nada é impossível. E aí teve o Grêmio e Vasco. Foi um bom jogo. A despedida do Suárez na arena, né? O Suárez que vai pro Inter Miami do Messi. E o gol tinha que ser dele, foi exatamente dele. O Grêmio até teve um gol anulado, mas continuou indo pra cima. O Vasco sem reação, não conseguiu criar muitas chances. E o Suárez no segundo tempo fez 1-0 e se despediu com chave de ouro do futebol brasileiro. Foi uma honra ver um jogador como o Luis Suárez jogar no futebol brasileiro. Pra mim, depois do Ronaldo Fenômeno, ele é o melhor centroavante do futebol. Jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, Uruguai. Ele junto com Benzema, Lewandowski, são os top 3 centroavantes da década, pelo menos, e da década passada. E o último jogo tivemos Atlético Paranaense e Santos. O Santos foi amassado pelo Atlético Paranaense, que fez 3-0 no Santos. O Atlético Paranaense podia ter feito mais. Tudo bem que o Santos teve uma bola no travessão ainda, teve uma boa defesa do Bento no chute do Marcos Leonardo. Mas não passou muito disso, o Atlético foi superior, segurou bem o Santos e foi empilhando gols. Mais uma goleada sofrida pelo Santos. 3-0 pro Fluminense em casa, 3-0 pro Atlético Paranaense fora. E agora vai jogar fora contra o Fortaleza. E se perder, Vasco empatando e o Bahia ganhando, o Santos será rebaixado pela primeira vez, que não seria nenhuma surpresa pelo péssimo Brasileirão que o Santos fez. Principalmente o primeiro turno. O segundo turno do Santos é mais regular. O novo treinador do Santos, o treinador interino, fez um bom trabalho, teve boas vitórias, virada contra o Palmeiras, ganhou do Flamengo lá no Maracanã, teve bons jogos, mas o primeiro turno horroroso tá punindo o Santos. E essas últimas rodadas também que o Santos não está pontuando. Já tá 4 jogos sem ganhar o Santos, 2 derrotas seguidas por 3-0. E se o Santos não se ligar, ele vai ser rebaixado na última rodada, pela primeira vez na história do Peixe. Enfim, pessoal, a próxima rodada será na quarta-feira. Todos os jogos ao mesmo tempo. O Palmeiras praticamente já é campeão, mas ainda tem essa briga aí para ver quem vai ser rebaixado. E nos vemos no próximo vídeo, quarta-feira, que falarei sobre a última rodada do campeonato. Acertar mais, falar mais sobre como foi a trajetória do Palmeiras, falar sobre a última vaga do rebaixamento. E depois ainda farei um vídeo sobre a seleção do campeonato, o craque do campeonato. Tô pensando também em fazer um vídeo sobre a história dos mascotes, então fiquem ligados aí no canal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até mais.